Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa semana gratuita dos Mini Cake Donuts. Esse curso gratuito ele é muito esperado. Os Mini Cake Donuts, eles são a febre do momento. Todo mundo está falando sobre eles, todo mundo está fazendo, mas pouquíssimas pessoas estão ensinando de verdade a fazer os Mini Cake Donuts de uma forma fácil, simples, econômica e que você consegue fazer aí na sua casa. Pensando nisso, eu trouxe para você essa solução, que são os Mini Cake Donuts, de uma forma simples, prática e fácil, que qualquer pessoa consegue começar do absoluto zero, mesmo que nunca tenha feito uma receita de nada na vida. Com poucos ingredientes, poucos utensílios, você já consegue começar a sua produção de Mini Cake Donuts e ganhar muito dinheiro com isso, principalmente agora que tá bombando nas redes sociais, bombando em todos os lugares esses Mini Cake Donuts. Se você nunca viu uma semana gratuita minha, nunca fez nenhum curso meu, fica tranquila que eu vou te explicar exatamente como funciona. Presta bastante atenção, que isso é essencial para que você consiga aproveitar ao máximo o nosso curso gratuito. Então nós teremos 3 videoaulas nessa semana gratuita. A primeira é hoje, segunda-feira, a segunda é amanhã, terça-feira e a última é quarta-feira, tá? Na quinta-feira e na sexta-feira nós vamos reenviar as aulas para que vocês possam revisar. Não precisa ficar desesperada anotando todas as receitas durante as aulas, porque no sábado, ao término da nossa semana gratuita, eu envio para você aí no grupo do WhatsApp que você tá, o PDF com todas as receitas escritas, tudo com xícara, tudo com grama, para que você consiga ter para sempre aí com você, tá? Então as nossas aulas da semana gratuita, elas saem do ar na sexta-feira, tá? Mas você vai ficar com o PDF das receitas por escrito no sábado, tá bom? Aí pode salvar e guardar com você para sempre. Outra coisa muito importante, nossas aulas elas são enviadas ao longo do dia. Então, você recebe a primeira vez às 8 horas da manhã, mas a aula ela é reenviada ao longo do dia, no meio da tarde, à noite, para que você consiga assistir qualquer horário durante essa semana. Só é muito importante que você acompanhe a ordem certa das aulas, porque uma complementa a outra, tá? Todo o nosso curso ele é pensado para ter uma ordem cronológica para que você consiga ter melhor aproveitamento do conteúdo, não fique com nenhuma dúvida. E por falar em dúvida, nós temos uma equipe pronta para te atender aí no WhatsApp, tá? Então, eu e outros administradores do grupo, que são pessoas da minha equipe, estamos aí para te atender. Se você tiver alguma dúvida, não estiver conseguindo assistir a aula ou tiver alguma dúvida relacionada à receita, durante essa semana você pode tirar sua dúvida com a gente, tá? É só enviar uma mensagem, só tomar muito cuidado para não falar com pessoas que não são os administradores do grupo. Então clica aí no grupo que você tá, vai abrir a lista de participantes e quem for administrador vai estar escrito lá, admin ou administrador, tá? Aí no seu celular. Então pode clicar em alguns deles lá e enviar a mensagem com a sua dúvida, com o seu questionamento, que nós vamos te atender. Fica tranquila que todos serão atendidos, só envia a sua mensagem, aguarda o tempo de resposta, que são muitas pessoas participando da nossa semana gratuita. Ao todo, pelas minhas contas, são mais de 50 mil pessoas que se inscreveram para participar da semana gratuita dos Mini Cake Donuts. Então é muita gente, a gente está com uma equipe bem grande aí para te atender. Então fica sossegada que você vai ter a sua resposta, tá bom? Só aguardar um pouquinho, envia lá a sua dúvida e aguarda que você será respondida. Certo? Eu te falei aqui sobre as dúvidas, te falei sobre a sequência de aulas, agora eu vou te falar o que é que você vai aprender em cada uma das nossas aulas. Então, hoje, na primeira aula, eu vou te passar toda a base para fazer os Mini Cake Donuts. Vou te mostrar o que são Mini Cake Donuts, qual é a diferença dos Mini Cake Donuts para os donuts tradicionais, que são mega difíceis de fazer, tá? E os Mini Cake Donuts chegaram aí para facilitar a vida daquela pessoa que quer ganhar um dinheiro em casa, daquela pessoa que quer empreender com a confeitaria, que quer ter o próprio negócio, ou até mesmo para aquela pessoa que quer fazer para os filhos, para os netos, para a família, para as festinhas infantis. Então, os Mini Cake Donuts, eles são muito fáceis de fazer e qualquer pessoa consegue.
Além disso, hoje eu vou te ensinar também como você usa a forminha de mini cake donuts. Então, a gente tem forminha de donuts e a gente também tem uma máquina de donuts, tá? Então, a máquina é essa aqui que eu tenho. Calma, não entre em desespero para sair correndo comprando a sua máquina. Você primeiro vai aprender todas as receitas, participar aqui da nossa semana, tá? Depois você decide se você vai usar a máquina ou se você vai utilizar formas de silicone. Se você fosse fazer um bolo, você precisaria também da forma de bolo. A gente não consegue assar um bolo sem ter uma forma. É a mesma coisa os mini cake donuts. A gente vai precisar ou de uma forminha de silicone que é super baratinha ou da máquina que também tem um valor bem acessível, tá? Mas isso é depois que você aprendeu absolutamente tudo. Não adianta sair comprando forma, máquina, enfim, qualquer coisa e não saber fazer os mini cake donuts, tá? Então vou ensinar tudo isso aqui para você hoje e a gente também vai aprender a fazer a massa coringa de baunilha. Com essa massa você consegue fazer vários recheios, coberturas, decorações. Então a massa coringa de mini cake donuts eu vou te ensinar hoje, que é a massa de baunilha. Te ensino também como que você faz para deixar esfriando seus mini cake donuts sem precisar daquela grade. Não sei se você já viu por aí, mas muita gente deixa os mini cake donuts esfriando em uma grade. Essa grade não tem um valor tão acessível, então eu não quis trazer aqui para você. Eu quis trazer uma outra forma de esfriar os mini cake donuts para eles ficarem bem macios, bem gostosos, sem precisar dessa grade. Você vai usar só palito de churrasco, tá? Para esfriar os mini cake donuts. Então, barato, você não paga nem R$3 em um pacotinho de palito de churrasco e não tem que comprar aquela grade para resfriar os mini cake donuts, certo? Vou te ensinar tudo isso aqui hoje, como que você unta a sua forminha, como que você unta a maquininha, todo o passo a passo da receita, tá? Dos mini cake donuts. Falo também para você o rendimento, a validade e a conservação. Na nossa aula de amanhã, você vai aprender a fazer a massa de churros e como que você também consegue cozinhar o leite condensado para virar doce de leite, que a gente vai usar lá na aula 3. Na aula 3, eu vou ensinar para você como que você faz dois tipos de recheio, o recheio de leite ninho e o recheio de brigadeiro para rechear os mini cake donuts. Além disso, lá na aula 3 a gente vai fazer mini cake donuts de sonho de doce de leite, mini cake donuts de leite ninho, ninho com Nutella, mini cake donuts de brigadeiro, faremos mini cake donuts de churros, doce de leite, como eu falei para você também. Vamos fazer também os mini cake donuts no copo, faremos os potinhos com os mini cake donuts, faremos também outros tipos de embalagem, decorações, como que você banha os seus mini cake donuts para fazer o bombom de mini cake donuts. Tudo isso você vai aprender aqui comigo durante a semana gratuita. Não perde nenhuma aula porque tá uma melhor do que a outra, tá? Então aqui a gente já vai começar. Qual que é a diferença dos nossos mini cake donuts para os donuts tradicionais? Os mini cake donuts, eles são menorzinhos e eles têm uma massa assada, tá? Os donuts tradicionais têm uma massa de pão, que é uma massa que leva fermento biológico seco, uma massa sovada e ele é frito. Você tem que modelar ele e você tem que fritar. Ele dá muito trabalho e gasta muito mais dinheiro, tá? Os mini cake donuts, por que chama cake donuts? Porque cake é bolo em inglês, tá? Então, mini já é pequeno, né? Já é menor. Cake é bolo, né? E donuts mesmo. Então, são mini bolinhos de donuts, porque é uma massa assada. Ah, Isabela, a massa de mini cake donuts é igual uma massa de bolo? Não, não é. E lá na hora que eu estiver fazendo a massa, eu te explico o porquê, qual que é a diferença de uma massa de bolo para uma massa de mini cake donuts. Então, não dá para você pegar uma massa de bolo, uma receita de bolo que você tem aí na sua casa e tentar fazer os mini cake donuts, porque não vai dar certo. A chance de dar errado ela é muito, muito alta mesmo. Então, tem proporções diferentes e tudo isso eu te explico na prática quando a gente estiver fazendo, tá? Quais são as formas de você fazer os mini cake donuts? Ou na forminha de silicone, que tem várias, de vários tamanhos. Aqui eu quis trazer uma maiorzinha, tá? É essa aqui. A forminha de silicone você vai pagar em média aí 10, 12 reais, dependendo do lugar que você comprar. Essa aqui eu comprei na internet, tá? Então é bem baratinha mesmo. Você consegue comprar em qualquer lugar, loja de confeitaria, na internet. Então entre 10 a 12 reais, dependendo da localidade, até 15 reais, mas é no máximo, tá? Então, ou a forminha de silicone ou a maquininha de mini cake donuts, tá?
Se você não quiser comprar a maquininha, você compra a forminha. Mas lembra, primeiro você tem que aprender absolutamente tudo para depois você conseguir colocar a mão na massa, tá? Então não sai por aí pegando receita na internet, esquece isso. Você tá aqui dentro de um curso completo que vai te ensinar absolutamente tudo que você precisa, tá bom? Então, as formas de fazer os mini cake donuts são essas: forminha de silicone e a maquininha, tá? A gente precisa untar e tudo isso eu mostro pra você na prática. Então bora lá começar já a fazer a nossa receita dos mini cake donuts e depois eu falo com você sobre a conservação, validade, rendimento e tudo que você precisa saber para ter melhor aproveitamento das suas receitas. Vamos lá? Então aqui, para a nossa primeira massa, que é a massa de baunilha, o que a gente vai precisar? 2 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, que é o equivalente a 180 gramas de açúcar. Eu prefiro usar o açúcar refinado, mas se aí na sua cidade não tiver o refinado, que é aquele açúcar branco de cozinha, pode usar o açúcar cristal também, tá? Então, 1 xícara de chá de açúcar ou 180 gramas. Aqui eu tenho 60 ml de óleo ou 3 colheres de sopa, tá? Óleo, pode ser óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, tá? Então, 3 colheres de sopa de óleo ou 60 ml. Aqui eu tenho 240 ml de leite ou 1 xícara de chá. E aqui eu tenho 240 gramas de farinha de trigo sem fermento ou 2 xícaras de chá, tá? Aqui eu tenho 1 colher de sobremesa de fermento em pó e aqui eu tenho 1 colher de sobremesa de essência de baunilha. A essência de baunilha é essa aqui, tá? Então, esse aqui é o tipo de essência de baunilha, pode ser de qualquer marca. Se você quiser usar o extrato de baunilha, pode, mas aí coloca menos, tá? Mas a essência de baunilha, 1 colher de sobremesa apenas. A gente vai usar também essas bisnagas aqui, ó. Essa bisnaga, que é bisnaga de ketchup, bisnaga de colocar molho, tá? Só para facilitar na hora da gente colocar lá na maquininha de donuts ou na forminha de donuts. Tá? Então tenho aqui essa bisnaguinha e agora a gente vai começar essa massa. Massa de mini cake donuts não é massa de bolo. Parece uma massa de bolo, mas a proporção ela é diferente. Ele chama mini cake donuts, que são mini bolinhos donuts, tá? Cake é bolo em inglês, porque a massa ela é parecida com a de bolo, mas a proporção dos ingredientes é diferente. Por exemplo, na maioria das receitas de bolo a gente leva no mínimo 3 ovos, aqui a gente leva 2. Nas receitas de bolo a gente leva 1,5 xícaras a 2 xícaras de açúcar. A gente leva meia xícara a 1 xícara de óleo e aqui a gente leva só 3 colheres de sopa. 1 colher de fermento em pó e aqui a gente só leva 1 colher de sobremesa ao invés de 1 colher de sopa. Então as proporções são diferentes. Cada receita de mini cake donuts ela é única e todas que eu vou te passar aqui eu testei elas antes, porque se você vai usar qualquer receita nos seus cake donuts, o que pode acontecer? A massa fica mole demais, fica dura demais, não dá certo lá nem na maquininha nem na forminha de donuts. Então não adianta pegar qualquer receita de bolo por aí, tentar colocar na maquininha ou na forminha de donuts que não vai dar certo, tá? Receita de mini cake donuts é uma, receita de bolo é outra, tá? Então, esses são os ingredientes, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador, de nada. Vou misturar tudo na mão, mistura na ordem que eu vou te falar, tá? Se quiser adiantar seu processo, pode só usar a batedeira só para misturar os ingredientes, mas não tem necessidade de ficar batendo essa massa, tá? Outra coisa muito importante, não usa farinha de trigo com fermento, porque a gente não pode deixar com que nossa massa de cake donuts cresça muito, senão ela vai transbordar na maquininha ou na forminha e vai ficar feio, tá? Então, farinha de trigo sem fermento, quantidade exata de fermento, tá? E não bate demais a sua massa, certo? Agora, vou separar aqui os ingredientes e a gente já vai começar misturando. Então, aqui, o que a gente vai começar batendo? Os ovos, então coloco aqui na minha bacia, no meu bowl, os ovos, o açúcar e o óleo, tá? Coloquei aqui. Agora eu vou bater bem. Se você quiser trocar o óleo por manteiga
ou margarina, você pode trocar, mas tem que ser na mesma proporção. Então, derrete a sua manteiga, a sua margarina, e aí você mede 3 colheres de sopa ou 60 ml de manteiga derretida, tá? Então, é a mesma proporção, mas você tem que medir derretido. Se você medir 3 colheres de sopa de manteiga em ponto de pomada, manteiga ou a margarina dura, vai dar muito mais do que só 60 ml, tá? Então, para medir os 60 ml de manteiga ou margarina, aí você precisa derreter antes e depois pegar a colher por colher ou medir 60 ml, tá? Então, misturei aqui levemente os ovos com o açúcar e o óleo. E agora eu vou acrescentar o leite. Coloquei aqui o leite. Vou colocar também a essência de baunilha. Se você quiser um sabor um pouco mais forte de baunilha, aí você pode acrescentar um pouquinho mais, tá? Mas essa quantidade aqui é a ideal. Misturo bem aqui o leite com os demais ingredientes e a baunilha. E agora eu vou acrescentar aos poucos a farinha de trigo. Coloco um pouco, mexo bem. Tô mexendo aqui com um fouet para facilitar, tá? Acrescento o restante e mexo até incorporar tudo muito bem. Agora que eu já misturei muito bem, eu venho com o fermento e vou já misturar bem até incorporar o fermento. Não bate demais, tá? Só mistura até que incorpore completamente o fermento e não fique nenhuma pelotinha. Olha aqui a consistência da nossa massa, ela não é nem muito dura, nem muito mole, tá? É a massa assim que a gente precisa para os nossos mini cake donuts. Agora, vou tirar aqui, vou passar essa massa aqui para nossa bisnaga, tá? Pra gente conseguir colocar na maquininha de donuts e nas forminhas. E eu já te mostro como que a gente vai preparar a maquininha também. Aqui, já separei a minha máquina, a forminha de silicone, que é essa aqui. A máquina faz os mini cake donuts que são menores. E essa forminha aqui vai sair com os donuts um pouquinho maiores, mas também tem forminha menor. Que eu quis trazer as duas opções pra você, tá? Aqui a minha massa já tá dentro da bisnaga. E agora, o que a gente tem que fazer? Untar muito bem aqui, né, a maquininha e também a forminha de silicone, tá? A forminha de silicone, você não precisa se preocupar tanto com untar demais, porque ela naturalmente não gruda, tá? Ela é mais difícil de grudar. Agora, a maquininha de donuts, ela corre mais o risco de grudar. Então, ou passa desmoldante, ou a gente vai fazer aqui, ó, pincelar manteiga derretida ou margarina. Então, derreti aqui a manteiga e vou pincelar. A minha máquina, ela já tá quente, ó. Facilita o processo e a gente só vai colocar os donuts na maquininha quando a máquina estiver completamente quente, tá? Então, ó, com a máquina quente, a gente unta aqui, unto embaixo e unto também em cima, tá? Para não grudar absolutamente nada e não correr o risco da gente perder a nossa receita toda, tá? Então, unta bem embaixo e em cima. A manteiga derretida e a máquina quente facilita da gente untar, tá? Então, ó, untando bem aqui. E aqui no caso da forminha de silicone, a gente vai precisar levar ao forno, tá? Então, no caso da forminha, o meu forno ele já tá pré-aquecendo. Então, máquina quente e forno pré-aquecendo a 180 graus, tá bom? Ó. Unto bem aqui também a minha forminha, mas como eu te falei, a forminha ela é mais difícil de grudar. Para levar para assar na forminha de silicone, a gente precisa colocar ela em cima de uma outra assadeira, tá? Para não queimar o fundo dos nossos donuts, tá bom? Então aqui, ó, muito fácil. Vou colocar a massa. Não coloca demais, tá? Aqui a quantidade ideal, deixa um pouquinho ainda pra cima, tá? Ó,
Viu que eu deixei ainda um pouquinho para ter espaço do nosso donuts crescer e não transbordar. Pode acontecer isso com um ou com o outro? Pode. Aí depois a gente tira as rebarbinhas, mas vamos fazendo assim para facilitar nossa vida depois. Vou colocando aqui. Viu só como é fácil na bisnaguinha? Não tem sujeira. Olha só. Agora, vou colocar aqui. Aqui na forminha vai um pouco mais, tá? Aqui eu vou precisar encher mais a minha bisnaga, mas eu já vou fechar aqui a minha maquininha para ele já ir cozinhando, tá? E vou encher mais a minha bisnaga para continuar completando aqui a forminha. Prontinho, voltei aqui com a minha massa. Vou continuar completando. Aqui vai bem mais porque são donuts maiores, tá? Mas ainda assim eu deixo um espacinho aqui de mais ou menos um dedo, tá? Prontinho, então aqui eu vou levar já para assar, mantenho no forno a 180 graus, pode ser que leve aí cerca de 20 minutos, 30 minutos, é importante você sempre ir olhando com a luz do forno ou com a luz do seu celular, se o seu forno não tiver luz, tá? Para não deixar queimar. Então ficou douradinho, faz o teste do palito, se o palitinho sair limpo, sua receita tá pronta. Vou levar lá para assar e a gente já vai olhar essa aqui porque na máquina é bem rápido. Então aqui, vou dando já uma olhada na maquininha, ó, ainda tá bem branquinho. Fecho novamente e vou deixar mais um pouco. Aqui na máquina pode ser que leve 5 minutinhos, pode ser que leve 8 minutinhos, então é bem rápido, tá? Mas não se apega a tempo porque cada máquina é de um jeito, vai depender aí da marca da máquina também, que tem vários tipos aí no mercado, tá? Então, vai olhando de tempos em tempos, aqui não tem problema a gente abrir a maquininha para olhar e assim que estiver pronta a minha, a gente já vai ver como faz para virar, tá? E também o que a gente vai fazer depois para esfriar esses donuts. Agora, ó, eles começam a dourar nas laterais e no meio, tá? É hora da gente virar. Então, com um palito de churrasco para facilitar, a gente vira, tá? Ó. Vira eles. Mesmo a máquina tendo essa parte aqui de cima, como a gente não coloca tanta massa para não transbordar, então embaixo ele doura primeiro. Então, para ir mais rápido também, né, a gente dá aqui uma viradinha neles, tá bom? Ó, olha como tá ficando perfeita essa minha massa. Agora fecho, deixo mais uns 2, 3 minutinhos até dourar também embaixo e como eu te falei, vai olhando, tá? Assim que a minha estiver pronta, eu já falo pra você como que a gente vai tirar e resfriar essa massa. Então aqui, vou abrir a minha maquininha, os meus donuts já estão prontos, já douraram também aqui embaixo, tá? E o que a gente faz pra esfriar, ó? Tem gente que usa aquelas grades, tá? Mas pra você não precisar comprar aquelas grades de resfriar a bolacha, cookies, enfim, os donuts, a gente faz assim, ó. Coloca aqui já no próprio palito de churrasco, ó, e vai colocando um pertinho do outro com um espacinho entre eles, tá? Ó, vou encaixando aqui a minha massa. Faço isso com todos. Assim, ó. Dou um espacinho entre eles. Por quê? Para que o calor consiga sair, ó, e deixo eles assim. Peguei aqui uma assadeira, tá? Só coloquei papel toalha aqui pro alumínio não ficar refletindo na minha luz e para você conseguir ver bem, mas não tem necessidade de forrar com papel toalha, tá? Só fiz isso mesmo por conta da imagem para você conseguir ver bem. A gente precisa deixar eles bem separadinhos aqui, ó, para que o calor consiga passar, para que o ar consiga passar entre eles e que eles esfriem bem, sem ficarem murchos, embatumados, tá? Então, é por isso, a gente precisa deixar eles esfriando dessa forma. Então, tem quem use aquelas grades próprias para isso,
mas não tem necessidade, a grade não é uma coisa tão barata, tá? Você não acha em qualquer lugar, qualquer mercado, qualquer loja de confeitaria, então eu prefiro fazer assim, uma assadeira que todo mundo tem em casa, palito de churrasco que é super barato, a gente enfileira ele aqui, faz como se fosse um varalzinho, até que ele esfrie por completo. Quando a gente tirar a próxima fornada, eu coloco aqui do lado e por aí vai. Já completei a minha bisnaga também e vou continuar. Vou untar aqui mais um pouquinho embaixo, não preciso nem ligar nem desligar a máquina, tá? Minha máquina ainda está quente, ainda está na tomada. Vou untar aqui novamente, tá? Só a parte de baixo, a parte de cima não precisa untar mais. E agora eu já vou colocar mais massinha aqui. Uma dúvida que muita gente pode ter é o fermento. A maioria dos fermentos não pode ficar descansando muito tempo sem levar para o forno, né, as massas. Isso acontece no caso dos bolos, que o bolo a gente precisa que ele cresça muito, mas aqui é justamente o contrário. A gente precisa que o fermento haja, mas a gente não pode deixar com que ele haja demais. Então a gente já coloca uma quantidade menor de fermento na massa do nosso cake donuts, né? E não tem nenhum problema a gente deixar a massa aqui com o fermento descansando, esperando até a próxima fornada, tá? Não é um problema justamente por isso, porque a gente não quer que a nossa massa cresça absurdamente. Então, se a nossa massa crescer absurdamente, ela vai transbordar aqui na nossa maquininha e não vai ficar com um aspecto bonito. Depois a gente vai ter que fazer muito recorte, tá? Vai ter que ajustar muita coisa, então não tem perigo, não tem problema de estragar a sua massa, nem nada. Deixar o fermento descansando, né? A massa com o fermento descansando, tá? Vou fazer aqui mais essa fornada e depois a gente vai fazer o mesmo processo. Vou fazer isso com todos e depois eu mostro para você qual é o rendimento e também te mostro a nossa massa que saiu do forno lá com a forminha de silicone. Então aqui finalizei os mini cake donuts e também tirei do forno. Esses maiores aqui, eles ficaram 30 minutos no forno, tá? Eles demoram mais mesmo, porque o forno demora muito mais do que a maquininha. Aqui na maquininha foi bem rápido, é cerca aí de uns 8 minutinhos cada um, mesmo virando, então cerca de 4 minutos de cada lado, ou 5 minutos de um lado, 3 minutinhos no outro. É uma média aí que vai variar entre 8, 10 minutos, 12, dependendo do tipo de máquina que você tem, mas é bem mais rápido do que na forminha de silicone, mas ela também é uma opção principalmente para fazer os maiores, tá? Se você quiser. Então aqui eu vou desenformar, antes disso eu vou te falar o rendimento. Então, aqui com essa massa que eu fiz, misturando mini com esse maior aqui na forminha, renderam 28 minis e 6 desses maiores. Se eu fizesse toda a minha massa somente na maquininha, somente com os mini cake donuts, daria 40 mini cake donuts. Então, uma receita de massa, ela dá muito donuts mesmo, tá? E se eu fizesse tudo na forminha de silicone, daria 3 forminhas dessa daqui de silicone, tá? Então, dariam 18 donuts maiores, certo? Aqui, eu deixo aqui. Depois que ele já esfriou por completo, eu posso já retirar ele, tá? Daqui, vou te mostrar a massa por dentro. Olha a maciez aqui dessa massa, ó. Bem fofinha. Fica bem bonita a minha massa por dentro. Olha só. Posso retirar daqui e colocar dentro de um pote e fechar, mas a gente já vai conversar melhor sobre a conservação dos mini cake donuts antes de rechear, cobrir e embalar, tá? Aqui eu vou te mostrar desenformando, tá? Então aqui, ó, é bem fácil de desenformar, ó, a forminha de silicone. Ele sai inteiro. Vou colocar eles aqui. Bem fácil, não precisa nem virar, tá? Ó, assim fica o meu donuts maior. Vou desenformar todos eles aqui. Vai apertando de todos os lados. Unta bem a sua forma, como eu falei, mas unta, dá mais atenção para untar a maquininha, tá? Então, se você vê que já não tem mais manteiga na sua maquininha, passa manteiga para não grudar de jeito nenhum. Mas aqui na forminha de silicone, ele solta com maior facilidade, mas mesmo assim a gente tem que untar bem a forma também, tá?
Então, vou organizar tudo aqui e a gente já volta para conversar sobre os recheios, quando que a gente vai fazer esses recheios, como que conserva até rechear, tá? O prazo de validade da nossa massa e tudo isso a gente já vai conversar. Vamos lá! Bom, então, finalizamos aqui a nossa massa dos mini cake donuts, dos cake donuts maiores que a gente fez na nossa forminha de silicone. Muito importante, forminha de silicone, eu usei essa maior, lembra? Mas ela tem da menor. Para você encontrar é só você pesquisar por forminha de silicone para mini cake donuts. Essa daqui você compra como forminha para donuts, tá? Ou para cake donuts. Para ser menorzinho, igual a esse aqui que a gente fez na maquininha, você tem que comprar como forminha para mini cake donuts ou forminha para mini donuts. Tá bom? Que aí você consegue achar a forminha mini, mas eu quis trazer aqui o maior para te mostrar também. Viu como é fácil de fazer essa massa? Os nossos mini cake donuts, eles ficam super macios, super fofinhos. A massa, ela é extremamente úmida, tá? Ele fica maravilhoso, fica muito gostoso mesmo e rende demais, demais, demais. Vamos supor que você faça a sua receita de mini cake donuts e dê um pouquinho a menos ou até mesmo um pouquinho a mais do que a quantidade que eu te passei. Isso pode acontecer, tá? Vai depender do tanto que você colocar na sua forminha ou na sua maquininha. Então, pode ter aí uma variação para 5 para menos ou até 5 para mais, tá? Dependendo do tanto de massa que você coloca ou na sua forminha ou na sua maquininha, pode variar aí, tá bom? Mas, basicamente, o rendimento dessa nossa receita é esse. A receita de amanhã ela é diferente, ela tem proporções diferentes do que essa aqui, tá? Então, presta bastante atenção na aula de amanhã. Amanhã a gente vai fazer o mini cake donuts de churros. E eu vou te ensinar todos os truques para você cozinhar o leite condensado na panela de pressão do jeito certo, para que ele vire doce de leite. A gente vai conseguir ter aí mais um recheio para os nossos mini cake donuts. E lembrando que na aula 3 eu te ensino 2 tipos de recheio, o leite ninho e o recheio de brigadeiro, e também a gente vai rechear, cobrir, banhar, decorar e fazer vários tipos de mini cake donuts com essas receitas que eu tô te ensinando, tá? Falei pra você o rendimento, agora vamos conversar um pouco sobre a conservação e a validade dos mini cake donuts. Ele tem validade de até 5 dias em temperatura ambiente, tá? Então você pode deixar até 5 dias em temperatura ambiente, mas ele tem que ser fechado. Então, esfriou por completo, eu coloquei aqui empilhadinho um em cima do outro porque ele já esfriou por completo. Então deixa ele esfriando lá na assadeira com o palito de churrasco para que o ar vá passando por eles e que eles esfriem, ou seja, resfriem do jeito correto, sem ficar embatumado, sem ficar solado, sem ficar seco, tá? Então isso também ajuda a não mofar os seus mini cake donuts, porque se eles pegarem umidade sendo esfriados de uma forma errada, eles vão acabar concentrando umidade dentro deles e podem mofar com muita facilidade, tá? Então deixa ele esfriar por completo, colocou ali a mão, tá frio, não é morno, tem que estar completamente frio, igual o meu, ó, eu consigo pegar, consigo pôr a mão, consigo apertar, ele tá completamente frio. Aí que você pode tirar ele ali do varalzinho que a gente fez, né, com o palito de churrasco e passar para um pote. O meu tá aqui em um pote de vidro, aqui em um prato, porque eu tô conversando com você, tô te falando aqui. Mas, para você conservar ele, você vai colocar em potes fechados. Pode ser Tupperware, pode ser pote de sorvete, pode ser, enfim, pote com tampa, o que você tiver aí na sua casa, desde que esteja limpo, tá? E que você utilize somente para isso. Pote de plástico pega cheiro, então toma bastante cuidado com o que você vai usar, tá? Então, pode ser qualquer pote aí, desde que esteja completamente limpo, sem cheiro nenhum e que você vá usar só para sua produção, tá? Então, pote com tampa ou saquinhos de congelar, tá? Ó, tenho aqui saquinhos, chama saquinho de congelar, mas são saquinhos plásticos. Você pode utilizar ele para deixar descansando aí, né? Ah, fiz hoje minha massa toda, mas não vou banhar hoje. Por exemplo, eu fiz hoje minha massa, fiz aqui com você, mas eu não vou banhar ela hoje, não vou rechear hoje, vou rechear só na quarta-feira, tá? Então eu vou deixar ele aqui dentro do saquinho, pode colocar um junto com o outro, ele não gruda, a massa é super sequinha, tá? Não gruda um no outro, coloca tudo aqui, ó, sem medo, ele não quebra, não esfarela, a massa é perfeita, perfeita, perfeita. Coloco aqui, retiro o máximo de ar que eu conseguir e fecho
o meu saquinho, tá? Coloquei um pouquinho aqui só para exemplificar para você, mas depois é claro que eu vou guardar todos, tá? Então, ó, saquinho bem fechado ou pote com tampa, ele aguenta até 5 dias, né? O prazo máximo. Então, não vai fazer hoje, deixar para rechear só sexta-feira e entregar pro seu cliente sábado, que aí não vai dar, já vai ter perdido o prazo de validade, tá? Aqui eu tô fazendo nessa ordem porque eu tô ensinando você, mas o ideal é que você faça a massa hoje, já recheie hoje e entregue pro seu cliente, por exemplo, amanhã. Por que isso? Porque ele vai estragar? Não, mas porque você vai dar ainda alguns dias de prazo de validade para o seu cliente. Então, se ele não quer comer no mesmo dia, ele ainda vai ter aí uns 3 dias para fazer o consumo dos mini cake donuts, tá? Ah, Isabela, eu quero trabalhar com pronta entrega ou eu tenho uma produção muito grande para fazer. O que que eu faço? Posso congelar? Super pode. Então, melhor coisa do mundo é você fazer vários mini cake donuts. Quer trabalhar com iFood ou quer trabalhar com pronta entrega ou já tá tendo várias encomendas. Vamos supor que você pegou uma festa infantil e tem de encomenda para fazer 100 mini cake donuts. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer toda a sua massa, deixar esfriar por completo, colocar nos saquinhos de congelar, colocar aqui uma etiquetinha com a data que você fez, com o sabor e depois para descongelar é só retirar do congelador, deixar em temperatura ambiente o seu saquinho aberto, tá? Para sair também, né, o gelo. Deixar ali em temperatura ambiente por cerca aí de 1 horinha, ele já tá completamente descongelado, tá? Dentro do congelador, ele dura até 3 meses, tá? Então, dá para congelar, facilita demais a sua produção e ele não altera em absolutamente nada o ponto da sua massa. Pode fazer e congelar sem nenhum problema, tá? Dei o exemplo aqui com os pequenininhos, mas com os maiores é a mesma coisa, tá? Conservação é a mesma, validade é a mesma, congelamento é a mesma coisa. Agora, os mini cake donuts recheados e os mini cake donuts cobertos, banhados, aí a gente conversa sobre a validade deles lá na aula 3, tá? Quando a gente fizer os recheios, rechear, montar, banhar, cobrir, decorar, enfim. Aí a gente conversa sobre a conservação deles recheados e banhados. Aqui eu tô conversando sobre a massa, somente a massa, sem banho, sem recheio, sem nada, tá? Só a minha massa já assada, certo? Espero muito que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje. Espero que tenha aproveitado. Se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem lá para os administradores do grupo, como eu te falei. E na aula de amanhã a gente vai aprender a fazer a massa de churros e também como é que você cozinha o leite condensado para ele virar doce de leite e ter um recheio maravilhoso para os seus mini cake donuts. E não esquece, recheios, decoração, banho é lá na aula 3, tá? Acompanha tudo. A gente não tem outro prazo para ter uma semana gratuita como essa, então a hora é agora de você aprender tudo o que você precisa aprender aqui na semana dos mini cake donuts. Espero que você tenha gostado e eu vejo você amanhã bem cedinho na nossa aula 2. Um grande beijo e tchau, tchau!